Fala, meu povo, tudo bem com vocês? Caramba, o Corinthians amassou o Fortaleza, hein? No agregado 5-0. Cara, isso aí ninguém esperava, vamos lá. Principalmente a imprensa. A imprensa, então, descia a linha no Corinthians, que se empatasse era lucro pro Coringão. Mas a gente amassou o Fortaleza. Até o Rizek e o Grafite, que são críticos do Corinthians esse ano, os caras não se aguentaram e se renderam ao Coringão. Fica de olho aqui no Corintiano Informa. A gente conta esse quebra-cabeça com detalhes para vocês. Antes de mais nada, vamos contar da classificação corintiana ontem, que já era meio que esperado, mas também de um novo Corinthians, né? Um Corinthians com novos jogadores, com um novo astral e um novo futebol também. Porque o Corinthians, quando começou o confronto, a maioria das pessoas apontava o Fortaleza, né? Time de G4 do Campeonato Brasileiro contra um de Z4 como favorito. Placar final no agregado 5-0 Corinthians. Ana Thaís Matos, ontem os 3-0 da Neoquímica Arena foi de novo muito fácil pro Corinthians. Antes do primeiro jogo fizemos aqui o favoritômetro. Tava eu, Martinha e o Eric. E eu tinha colocado 50-50. E aí, poxa, mas o Fortaleza é o terceiro colocado no campeonato, mas o Fortaleza já não estava jogando tão bem. No jogo contra o Corinthians do Campeonato Brasileiro, que o Fortaleza ganha por 1-0, o Corinthians já tinha sido melhor, mas faltaram os gols. E aos poucos esse novo time, em um mês o Corinthians é realmente uma nova equipe, fez o resultado, né? Já no primeiro jogo fora de casa e concluiu ontem, né? Com esse 3-0. Mas o Corinthians, ele estava em ascensão quando começaram os mata-matas porque nos jogos contra o Bragantino o time já vinha melhorando também. Veio o Fortaleza, no momento que o Fortaleza estava mal, o Corinthians mudou o time, novos contratados, uma nova forma de jogar. E eu acho que tem muitas coisas para se destacar desse novo momento do Corinthians, mas em especial o trabalho do Ramon Dias, cara. Porque, assim, o ano passado ele já tinha feito um bom trabalho no Vasco, muita gente falava assim, nossa, mas ele saiu de jeito polêmico, não era tão bom assim, o time oscilou, blá, blá, blá. Mas esse ano, né, inclusive no começo da temporada não estava tão bem, só que ele conseguiu arrumar recursos para esse time. Pessoal, interrompendo o vídeo que vocês estão assistindo, é super rápido, um recadinho para vocês. Aqui embaixo tem um coraçãozinho escrito valeu demais. Se você quiser colaborar com o nosso canal, clica nesse botão e coloca o valor que você quer ajudar o nosso canal. Assim a gente continua colocando nossos vídeos, postando nosso conteúdo e tendo aquela conversa de corintiano para corintiano, tá bom? Sem compromisso nenhum. Quem quiser ajudar, é só colocar aqui no coraçãozinho, valeu demais. E mesmo antes de todas essas chegadas, aí ele já tinha conseguido organizar o Corinthians, jogando com 3 zagueiros, agora ele muda também a linha de defesa, o time segue sem tomar gols. Então acho que ele foi um treinador que entendeu ali o tamanho do Corinthians, a dificuldade que o time tinha, coisa que o Antônio Oliveira não soube entender. E conseguiu fazer essa equipe voltar a ser competitiva, né? O Corinthians precisava voltar a ser competitivo e eu acho que em um mês aí o pão caiu com a manteiga virada para cima. Né? Vou rodar os melhores momentos. Diante da vantagem, que era gigante, né, construída no Castelão de 2-0, a minha impressão é que no primeiro tempo o Corinthians propôs um acordo. Vamos aqui fazer um jogo modorrento em que nada acontece? O Fortaleza topou esse acordo pior para o Fortaleza, que tinha que fazer 2 gols, mudou muito a escalação, o Fortaleza também, né? Poupou jogadores, né? Acho que até o Fortaleza achava muito difícil reverter. E aí no segundo tempo o Corinthians se soltou um pouquinho mais e construiu o placar de 3-0, Lino. Era um pacto de não agressão no primeiro tempo, né? E antes de o Corinthians abrir placar na segunda etapa, o Fortaleza ainda tem uma grande oportunidade, 2, né? Mas era um confronto já praticamente resolvido, né, Rizek? Eu não quero fazer grandes reflexões sobre o Corinthians agora, porque a gente vê que o time evoluiu tecnicamente, mas os desafios do Corinthians ainda estão muito grandes para a gente poder colocar o Corinthians em zona de conforto e achar que o Corinthians resolveu todos os problemas dele. Ainda que o Corinthians tenha jogado muito, ele vai precisar jogar muito mais, porque não é só jogar pela motivação das Copas, é jogar pelas Copas, que motivam sim, mexem com todo mundo, mas pensando no Campeonato Brasileiro complexo. Então, é muito problema para você achar que o Corinthians está em paz. Eu estou achando quase esse clima de oba-oba exagerado em torno do Corinthians. Em paz, já debatemos. Em paz está novamente Yuri Alberto. Não com a obrigação de ser o homem-gol, mas fazendo isso daí, ó, sendo o garçom do time, que pra mim ele faz bem melhor do que finaliza, Grafa. Ele tem feito isso muito bem e o Romero deixou mais um ontem. Pegou uma sobra, né? Uma sobra, atacante é assim.
Quando chega um atacante, eu falei ontem, né, Ana, no programa, no Seleção, quando chega um atacante, alguém vai começar a marcar gol. Ou o atacante que não estava marcando gol, que vinha jogando, ou que chegou vai marcar. Ele teve uma fase boa assim na chegada do Pedro Raul. Ele estava numa fase ruim, ele voltou a marcar uns gols importantes e agora ele não está marcando gols, mas está jogando mais leve, mais solto. Parece que está jogando na posição que ele gosta de jogar, de ser garçom, ele finaliza também. De novo, ele participando de jogada de gol. Ele deu os 2 passes que originaram os 2 primeiros gols do Corinthians. Eu acho que ele faz isso muito melhor do que finalizar, sinceramente. Eu acho que o forte dele é esse. O Romero é um bom segundo atacante, né? Ele não é aquele jogador para atuar de costas como ele vinha jogando e ele tinha dificuldade no momento que o Yuri Alberto, perdão. No momento que ele tinha dificuldade, ele não conseguia, né, da característica dele. Se você olhar lá atrás, o Yuri Alberto sempre foi esse segundo atacante que jogava junto com o outro atacante e fluía muito bem. Ele é aquele segundo atacante clássico, mais antigo, né, que chega junto com o atacante, que serve o atacante, que volta para recompor. Inclusive, ontem o Ramon Dias deu a entrevista coletiva dele foi fantástica. Ele fala assim, eu penso sempre em jogar com os 2 atacantes por dentro. Eu não quero que o Yuri e o Romero precisem voltar o tempo inteiro para dar combate no meio campo, porque eu tenho os 2 inteiros dentro da área, né? Resumidamente, foi mais ou menos essa ideia. Então, assim, o Yuri Alberto é esse jogador, né? Ele não é o cara que vai jogar de costas, ficar tomando porrada de zagueiro, não é muito o perfil dele, não é a característica dele, não é nem a estatura física dele também. Combina muito com, desculpa, Lívia, com o Romero. O Romero tem uma leitura muito boa do jogo, né? Do espaço vazio, de se estar dentro da área quando o atacante sai, de fazer a leitura quando a jogada se desenha pelo lado contrário. Os gols que ele marca é gol de centroavante, é gol de atacante, mas de oportunismo, mas de leitura. Ele consegue ler bem o jogo, acho que a experiência, o fato de jogar no Corinthians, de conhecer o clube, e os dois estão combinando ali. Eu até começo a suspeitar se o Depay quando vai começar a ser titular. Não, porque pelo que eu acompanho do Ramon, o Ramon é um cara que, se os caras estão entregando pra ele confia nos caras. O Romero chegou ontem a 14 gols. Mas é diferente, gols. é um atacante diferente. Não, eu queria falar uma coisa sobre o Yuri Alberto. Tá rodando o Romero, ele chegou a 14 gols. Ele é o vice-artilheiro do time na temporada. O Yuri Alberto tem 17. Mas o que me chama a atenção não é isso, não. É que ele tem 5 gols nos últimos 6 jogos. Então, assim, quando afunila, o Romero é um cara que não foge da raia, né? No ano passado, ele foi o principal jogador do time na reta final do Brasileiro, brigando contra o rebaixamento. E nesse momento ele é o principal atacante do Corinthians, nesse recorte. O Corinthians tem 5 vitórias nos últimos 6 jogos, né? Que o Lino vai dizer que a gente está exagerando aqui, está supervalorizando, vai dar um bom debate. A gente vai mostrar o desempenho do Corinthians nesses últimos 6 jogos, com 5 vitórias, só perdeu do líder do campeonato e pra mim jogando bem. E nesse período, o Romero marcou 5 gols. Então, cara, como é que você tira? Chegou o Depay, beleza, como é que você tira o Romero com 5 gols nos últimos 6 jogos? Queria falar uma coisa breve sobre o Yuri Alberto. O Yuri Alberto não estava jogando nada, agora está jogando bem. É assim, tentaram de tudo com o Yuri Alberto. Jogar de costas, jogar pelo lado, jogar no espaço, jogar no corpo dele, jogar pelo alto, enfim, tudo que se tentava com o Yuri Alberto dava errado. Porque ele agora dá entrevista como quem fala assim, não acreditavam em mim. Vocês estão vendo? Eu sempre joguei futebol, jogo futebol, era uma questão de momento. Cara, ele não estava jogando nada, agora está jogando bem e a vida é assim, cara. O Vitor Pereira, ele jogou muito bem, tanto que ele foi contratado. E aí você tem que parar de culpar o mundo porque as coisas não estão dando certo. Elas não deram certo, agora estão dando. Algumas circunstâncias ajudam, sim. O time, quando se ajusta, empurra todo mundo, né? Vários jogadores que, se você não via jogar bola, estão jogando bola agora. E é um outro time também, né, gente? Se você pegar a escalação do Corinthians hoje, ela é uma outra escalação. Você pega, por exemplo, o Corinthians que no primeiro turno enfrentou o Fortaleza pela 5ª rodada. É um time completamente diferente, o goleiro é diferente, o técnico é diferente. Chegaram jogadores Martínez, Carrilho, o Memphis, Charles, é um outro time, cara. Isso explica o time, mas é que o Yuri Alberto perdia gol, ele, o goleiro, a bola e o gol, Perfeito, mais ninguém. Ele arrancava sozinho, era pra passar, ele chutava, era pra chutar, ele passava. Ok, beleza, a vida é assim. Antes era só o Garro, né? O Coronado, por exemplo, deu uma acordada. O Coronado foi marcar o 3º gol dele no ano contra o Fortaleza, cara. Para um jogador que custa R$2 milhões por mês, eu tava esperando mais. E aí, desde o jogo contra o Fortaleza na ida, ele tem tido bons jogos, ele tem entrado bem nas partidas. Ontem, de novo, jogou bem de novo sábado. Na classificação contra o Juventude. Na classificação contra o Juventude. Então, ele passou de 30 jogos, né? Ele conseguiu ter sequência. A gente acha que o cara desembarca do avião e vai sair jogando, não é assim. É difícil e é um outro time, né, gente? A escala, você pode eu acho que a gente deve debater, inclusive.
a situação financeira do Corinthians, o fato de o Corinthians estar se reforçando sem pagar os clubes com quem ele disputa o Campeonato Brasileiro. Então, assim, não é correto que você tire o Ranieri do Cuiabá, não pague o Cuiabá e o Cuiabá seja adversário do Corinthians na briga contra o rebaixamento. Isso desequilibra o campeonato. Tudo isso a gente não pode passar pano, na minha opinião. Isso tem que ser debatido. E também a parte técnica, que é inegável. Esses jogadores, eles melhoraram muito o time. Muito. É um outro time. Com esse desempenho do Corinthians nos últimos 6 jogos, ele não estaria na zona do rebaixamento, onde ele está estacionado por 17 rodadas. O Corinthians, das 27 do Campeonato Brasileiro, passa 17 no Z4. E as outras ficava o primeiro fora, A melhor posição, né? Foi 13º em todo o campeonato. Era melhor o primeiro fora. Agora, o recorte recente, ele é bom. A gente separou os últimos 6 jogos do Corinthians. Começa com uma vitória contra o Flamengo, que a gente classifica como um desempenho regular. Foi mais brigado que jogado, aquela partida em Itaquera, né? Mas ganhou o jogo, enfim, somou pontos importantíssimos. Mudou o ânimo, né? É essa partida que muda o ânimo do Corinthians, né? Da comissão técnica também. Aí um jogo que não é maravilhoso, não. O Corinthians estava levando para os pênaltis até o finzinho, né? E conseguiu o gol da classificação contra o Juventude. Eu acho que joga bem, mas não consegue o resultado contra o Botafogo, até melhor do que havia jogado contra o Juventude. Perde um pênalti, né? Perde um pênalti do Romero. E aí faz o melhor jogo dessa sequência, que é contra o Fortaleza no Castelão. Acho que é o melhor jogo do ano do Corinthians, né? Uma exibição, assim, irretocável. Pela dificuldade do adversário, principalmente. Né? Joga bem, nada além disso, né? Eficiente contra o Atlético Goianiense, depois do primeiro tempo bem mais ou menos. E ontem também jogou o suficiente para passar sem sustos. Com esse tipo de rendimento nos últimos 6 jogos, você fala, como é que o time que tem jogado assim está no Z4? É porque o saldo anterior é muito ruim. Sim, mas ele não é inspirador ainda, ele é pela sequência, porque você jogou bem, e você descreveu ali, contra Fortaleza e o Atlético Goianiense. Um Fortaleza que já está se descaracterizando em identidade. Para mim, bem, contra o Botafogo na derrota e contra o Fortaleza. Contra o Fortaleza no primeiro jogo, no jogo do Brasileiro, que foi derrota 1-0 também jogou bem. Também jogou direito, já mais atrás, mais antigo. Então, aí a pergunta é, não estou duvidando não, eu acho até que o Corinthians, a tendência, isso eu já falo há meses, mesmo com o time de antes. O time do Corinthians não é time para estar onde estava e era para estar disputando outra faixa de campeonato. Agora, do jeito que está, precisa saber fazer a gestão disso, entender as prioridades, a hora que você vai poupar jogador ou não, a hora que você vai dar passagem para um ou para outro. É muito complexo ainda, cara. O Ramon é o que tem feito melhor isso, né? Porque ele poupou na Sul-Americana, o time foi bem. Ele poupou na Copa do Brasil, o time foi bem. Aí ele veio com um time titular, considerado titular, né? Força máxima no Brasileiro, o time começou a reagir. Eu acho que com o plantel que ele tem hoje, olhando aí tudo que está acontecendo no campeonato, ele tem gerenciado bem, cara. E isso também é um mérito dele. Ele mudou a zaga, ele fez com 3 zagueiros, aí agora ele já mudou. Ele também explicou, né, sobre essa proteção da linha de defesa. Ele falou, bom, se eu não tenho um terceiro zagueiro, eu tenho um volante que vai jogar, que vai fazer o time melhorar a saída de bola. Também foi uma mudança bem significativa recente no Corinthians, essa mudança de marcação. Eu acho que o que o Ramon conseguiu fazer nesse mês foi mesclar o time em várias situações, fazer a equipe ficar competitiva e buscar os resultados. No Brasileiro, o resultado é ainda insuficiente, porque o Corinthians perdeu pontos em 2 jogos que foram determinantes para o time estar ainda na zona de rebaixamento. Juventude com 2 a mais e contra o Bragantino aquele empate. Que o Corinthians também jogou bem e não conseguiu vencer. Então, assim, esses 2 jogos, se o Corinthians vence, o Corinthians já estava respirando um pouco melhor no Campeonato Brasileiro. E agora tem os confrontos diretos também, né? Tem um jogo fora contra o São Paulo, depois tem o Internacional. E o Corinthians tem que ficar de olho nos confrontos diretos, porque essa toada que vai fazer o Corinthians remar. Porque assim, não adianta só o Corinthians vencer agora, né? Ele tem que vencer os confrontos diretos para ele conseguir respirar. A situação do Campeonato Brasileiro ainda é muito difícil. O mês de outubro é crucial, porque o recorte atual dá uma perspectiva muito boa que o Corinthians vai sair dessa situação no Brasileiro e pode avançar nas Copas da maneira que está jogando. Só que os próximos confrontos, vocês falaram aí, São Paulo, Internacional, tem Flamengo. Pela Copa do Brasil e depois o Atlético. Então, a sequência do Corinthians, se ele conseguir manter e passar pelo mês de outubro da maneira como ele está passando em setembro, certamente a gente vai falar muito melhor do Corinthians daqui 2, 3 semanas. Mas tem uma pegadinha aí, Grafa. Até agora o Corinthians... Qual é o time titular do Corinthians? Para mim é o time que tem o Garro. Quando não tem o Garro é porque ele está poupando os jogadores, né? Caso de ontem. Caso de ontem, caso do jogo daí. Caso em todos os jogos de Copa, assim, exceção feita ao jogo da volta contra o Juventude e da volta contra o Bragantino, ele tem poupado os principais jogadores para tratar o brasileiro como final de Copa do Mundo.
Como vai ser a partir de agora? Porque ele vai ter o São Paulo no domingo, né? O Corinthians tem a chance de sair do Z4. Se perder o jogo, não sai do Z4, fica lá. Depois, jogo da ida, Maracanã, né? Então, por exemplo, como é que ele vai fazer? Eu acho que ele vai com força máxima nesses dois, né? E aí vai ter o Internacional. Dá para jogar 3 jogos com força máxima? Domingo, quarta e o outro domingo? Será que dá? Se ele tiver que tirar o pé de um desses jogos, da onde ele tira o pé? Ele pode pegar o São Paulo eliminado da Libertadores, querendo voltar a focar no Brasileiro. São Paulo com força máxima, é um jogo já mais equilibrado, um jogo num campo neutro. Ele vai pegar o Internacional no viés de alto, o Internacional subindo de produção, o Internacional não é fácil. Tem opinião polêmica, cara. Tem opinião polêmica. Concordo com a sua opinião. O Eric ficou louco comigo aqui. Dentro do Brasileiro. Eu concordo com a sua opinião. A prioridade é o Campeonato Brasileiro, cara. Assim, se você tem... Vamos supor, o departamento médico fala assim, o Garro só pode jogar 2 dessas 3 partidas. Eu não teria dúvida. É Garro contra o São Paulo e o Internacional. Paciência, a Copa do Brasil. Eu, né? Entra no segundo tempo, se precisar. Se fosse a minha decisão, né? A partida com o São Paulo, ele pode usar um time alternativo que vem jogando bem e empatar o jogo. Mas você está priorizando a Copa do Brasil, né? Eu acho isso bem temerário, cara. Nessa altura do campeonato Nessa tem altura que do campeonato. Cara, faltam 11 jogos para acabar o Brasileiro, cara. Quando é que você vai tratar o Brasileiro com senso de urgência? Vai deixar para a última rodada? A gente sabe como é dirigente, como é treinador, como é o jogador. Você acha que os caras não têm a gana de serem campeões também? Tô te perguntando, até agora o Ramon, ele poupou nas Copas e acelerou no Brasileiro. Eu acho que tem essa dúvida dentro do Corinthians ainda. Você tem 2 questões que você já não tem para a Copa do Brasil, porque Carrilho e Memphis não podem jogar a Copa do Brasil. Então já são 2 jogadores que você pode pensar em Campeonato Brasileiro, mas eles não são titulares hoje do Corinthians, né? Não são. Você faria isso, né? Você priorizaria a quarta-feira contra o Flamengo, se tiver que priorizar um jogo. Depende do resultado contra o São Paulo, né? Depende do resultado contra o São Paulo. Mas ele iria com força máxima contra o São Paulo. É o que, também, cara. É que nós conversamos, não tá na São área Paulo ontem. vem babando pra ganhar esse jogo. Ganhando ou perdendo na Libertadores, a torcida do São Paulo não perdoa se o São Paulo deixar de tirar ponto do Corinthians. O Corinthians precisa ganhar um clássico. Já levou o jogo pra Brasília. Levou o jogo pra Corinthians e Fluminense, nesse momento da temporada, ele não pode falar que o próximo jogo é sempre o mais importante. Ele vai ter que sempre jogar jogando hoje, pensando no amanhã. Jantando, como é que eu vou fazer para almoçar amanhã? Tem que ser assim daqui para frente. Acho que o Corinthians achou elenco, né? O Corinthians hoje tem recurso, não tem mais jogador insubstituível, até o Garro, cara. Ô, louco. Não, o Coronado tá jogando bem hoje. O Coronado tá jogando bem, você consegue sustentar, vocês conseguem... Não, eu tô falando da administração. O Garro é o craque do time. O Garro pode jogar 2 jogos semana que vem. Quais são os 2 jogos em que vocês Os 2 jogos do Campeonato Brasileiro. Também, sem dúvida. Contigo, isso aí sem dúvida. A prioridade é Campeonato Brasileiro, mas eu falo da queda do time. Você não tem mais aquele jogador que você desliga o time se você tiver. Verdade. Tem um equilíbrio mais agora dentro do O time ainda tá competitivo. O Corinthians alcançou isso. Isso é recente. O Corinthians alcançou esse nível de competitividade. O Garro é o melhor cara do time, vai continuar sendo, não vai mudar isso. Mas ele não desliga o time se ele sair. O Bidon tá bem, o Rian voltou a jogar bem, o Charles quando entra, assim, ele não é um jogador muito ativo de estar na área, que é o que o Corinthians precisa desse segundo volante, mas ele tá bem. Estava bem, machucou. Por isso que eu acho que dá pra escalar um segundo time contra o Flamengo, mantendo aquilo que o Ramon vem fazendo nas Copas. Time reserva contra o Bragantino fora de casa. Reserva misto, né? Time misto contra o Fortaleza fora de casa. Time misto contra o Juventude. O Garro entrou em todos esses jogos, né? Sim. No segundo tempo. Exato. Mas hoje até o titular do Corinthians se discute, cara. Concordo com você. Do meio campo pra frente, assim, quem é o time titular do Corinthians? O Bidon tá jogando muito. Por isso que eu digo, é o time que tem o Garro. Você olha a escalação, hoje não tem o Garro. Não, mas assim, se você for pensar em administrar elencos, vamos tirar o Garro da discussão. Hoje em dia, quem são os volantes titulares do Corinthians? Charles e Martins. Então, mas o Bidon tá muito bem também. Muito bem. Assim, eu acho que ele vai brigar por uma posição no time titular. Só que nesse momento não tem o time titular do Corinthians. Aliás, essa questão do time titular 1 a 11 não existe mais há algum tempo, né? Sim. Assim, isso mudou e aqui o reflexo ainda... mas quem é o 11 titular? Não tem. Tem aquela espinha titular, né? O goleiro, um zagueiro, um lateral, um meia, como é o caso do Garro. Os atacantes ele também tinha revezado bastante. Agora com a lesão do Thales Magno, acho que até o Romero fica definitivamente no time titular junto com o Yuri Alberto, mas ele tem mais alternativas de jogo hoje, principalmente na dupla de volantes, porque o Garro é a estrela do time, joga muito bem, é principal jogador junto com o Coronado hoje, mas a dupla de volantes, o Corinthians demorou um pouco para encontrar, o Rian e o Charles tiveram dificuldade. Para mim, os titulares do meio para frente, para mim tá claro, vendo o trabalho do Ramon. Os titulares dele hoje:
Charles, Ramírez. Aí o terceiro homem, dependendo da característica do jogo, pode ser... Você acha que não é Rian e Ramírez? Acho que não, acho que é Charles e Ramírez. Acho, né? Não, é uma boa, Aí o terceiro homem pode ser o Coronado, pode ser o Bidon, dependendo da característica do adversário, e o Garro. E o Yuri Alberto e Romero. Dois atacantes. Esse é o time titular do Corinthians do meio pra frente. Você acha? Acho não, é o time que tem jogado o campeonato. Não, mas o Carrilho vai ser o cara que ele vai botar, é o cara que ele queria, senão ele não teria pedido. É que ainda não é, né? E sim, mas entendeu? Hoje, o time hoje é esse. O da cabeça dele ainda tem Memphis, ainda tem Carrilho. E esses dois não jogam a Copa do Brasil, por isso que você tem essa questão para manejar, eles não foram inscritos a tempo, podem jogar só a Sul-Americana. Vamos lá, o bom jornalismo aí tem que ser feito para ambos os casos. Tem hora que você precisa criticar, e isso faz parte do jogo. E tem hora que você precisa elogiar. O que me causa irritação às vezes é que as pessoas na imprensa eles só usam o Corinthians para criticar. Quando tem que elogiar, eles usam algum ponto negativo para elogiar pouco. Ah, mas tá ganhando porque fez isso. Ah, mas tá ganhando. Nunca é um elogio sincero e honesto. Mas assim, eu acho que isso faz parte da imprensa. Ela sempre foi desse jeito. A única diferença é que a imprensa hoje, com o boom da internet, a imprensa ela alcança milhões, milhares de pessoas pelo mundo. Então, assim, tudo pra gente causa um pouco de irritação, porque a gente vê as pessoas na hora de fazer críticas, ser críticas muito fortes, e na hora de fazer elogios bem brandos. Então isso irrita um pouco. E esse é mais um vídeo do Corintiano em Forma. Eu peço para vocês se inscreverem no nosso canal, deixar aquele like para aumentar a nossa comunidade, e também eu peço para vocês colocarem nos comentários aqui o que vocês acharam do jogo de ontem. Corinthians 3, Fortaleza 0, no agregado 5-0 pro Corinthians. E semifinal tá aí, né? Corinthians ou Racing ou Corinthians e Atlético Paranaense. Coloque nos comentários aqui o que você acha e qual será o próximo jogo que você espera do Corinthians na semifinal da Sul-Americana. Muito obrigado por tudo, fica com Deus, valeu!